This call is now being recorded. A gente fala agora sobre o empresário individual, ok? Repetindo o que nós estamos gravando, e depois a gente vai fazer uma outra aula falando sobre por que acabou a Eireli, essa importante empresa, né? A gente já falou sobre isso aí. No lugar da Eireli foi criada aí a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, ok? Então, vamos ver aqui primeiro essa empresa individual, artigo 972 do Código Empresário Individual. Empresário individual está aqui. Empresário individual está aqui. Então, está aí. Quem pode ser empresário individual? Ok? Podem exercer atividade empresários os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Foi o que o Rodrigo colocou ali quando nós falamos sobre o sujeito que pode ser empresário, o sujeito que tem capacidade empresarial, ele tem que estar o quê? Em pleno gozo da sua capacidade civil, tá certo? Ele tem que ter o quê? A gente já falou hoje, por coincidência, aí, sobre a capacidade de ser um sujeito capaz, né? O artigo 5º, ele pega o sujeito capaz, ele tem que estar livre de impedimentos, como o Rodrigo bem colocou ali, ok? A gente colocou ali. O artigo 5º aí fala sobre uma exceção. Empresário individual, ele pode ser aí, né? Aqui é só para colocar aqui, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos civis. Isso aí você já sabe de cor e salteado isso aí. Então, requisito: sujeito capaz, livre de impedimentos, tá? Aí nós temos o artigo 972 a 976 do Código Civil, tá? Que a gente já viu o 972, 973. A pessoa legalmente impedida de exercer a própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações por conta dele. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contra ele. É lógico, né? Se você está exercendo uma atividade empresarial, logicamente que você estará submetido a todas as obrigações, a todo o ordenamento jurídico, né? 974, poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança, né? Já viu também essa parte que o incapaz poderá também assumir aí os destinos de uma empresa, desde que ele tenha seu representante, né? E etc. e tal, ou seja devidamente assistido aí no caso das pessoas que forem inimputável, vamos colocar assim. Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial após exame das circunstâncias. Muito bem. Aí você vai ter o juiz que vai fazer aquela análise cognitiva para que você possa assumir os destinos da empresa. Aí é aquela velha autorização do Estado, autorização judicial para que você possa exercer a atividade empresarial sendo menor de idade. Ok?
Então, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranho ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder autorização. Bem, os bens que o incapaz já possuía, tá certo? Ele não vai vir à baila, ele não vai se comunicar com os bens da empresa. Vamos colocar assim, vocês que estão aptos aí em direito das sucessões, com o professor Afrânio, não foi isso que você falou, Furiel? E a Andréia, quando encontrou comigo no corredor da Universo, né? Então, os bens que o incapaz já tinha, tá certo? Ele ficará, de certa forma, intacto a partir do momento que ele assumir a sociedade, aquele acervo, aqueles bens que já vinha com ele, esses bens, eles não serão utilizados em caso de uma falência, de uma obrigação que a empresa assumir. Então, o bem que já tinha o incapaz fica com ele lá de uma forma, usar um termo assim, imexível, vamos colocar como foi usado no passado por um ministro do Trabalho do governo Collor, tá bom? Então, fica imexível os bens do incapaz, tá certo? Aí fala sobre a importância do registro, né? Que deverá ser registrado aí tudo que ocorrer, toda alteração contratual, né? Ela deverá ser registrada na junta comercial, ok? Então, é uma averbação que você faz, um aditamento ao contrato social da empresa, para que o incapaz possa assumir dentro daquela articulação com o juiz, né? Porque ele é o Estado que autoriza, é uma autorização judicial que vai dar essa possibilidade do incapaz assumir a gestão da empresa. Tá aí algumas considerações sem muita relevância, tá certo? Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Tudo bem. Então, aí, o representante ou assistente, né, se ele não puder exercer a atividade empresário, ele tem aí, com a aquiescência, com o consentimento do juiz, né, ele pode indicar um gerente, uma pessoa responsável para administrar a empresa. Da mesma forma, né, o juiz também pode nomear um gerente em situações que ele acha conveniente, acha pertinente, né? Está dizendo no parágrafo primeiro. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Parágrafo segundo, a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos do gerente nomeado. Ok? Então, logicamente, que o fato do juiz ter dado aí a aquiescência, o consentimento, né, não vai eximir aí, né, os responsáveis por alguma situação aí, né, de desconforto que a empresa passar. Né? O ato, porque é a situação decorrente de algum ato do gerente que gerou algum desconforto na empresa. Né?
Artigo 976, a prova da emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do artigo 974, e a de eventual revogação destas serão o quê? Inscritas ou averbadas lá no registro público de empresas mercantis. É o que nós vimos também aí. Tudo tem que passar o aditamento, a mudança do contrato social, ela tem que ser registrada na junta comercial, ok? Averbação. Aí, esse parágrafo único fala sobre, né, a nova firma, né, a novo nome que vai ser dado, né, aí fica a cargo do gerente, né, ou do representante do incapaz, né, ou por este autorizado, ok? Então, aí, isso aí vai ser que essas peculiaridades aí, ok? Impedidos. Agora, os impedidos de exercer atividade empresarial, nós temos aí o falido, empresário individual e sócio com responsabilidade limitada. Então, o falido ele não pode, né, de certa forma, assumir, tá, dentro de um período. É dentro de um período. A gente viu aí, dentro de um período que determina aí a lei de falência. Tá? Então, é importante saber que sócio com responsabilidade individual ele pode falir, ok? É importante esse feedback aqui. Né? Artigo 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta o quê? A falência destes que ficam sujeitos o quê? Aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejar. Então, a decisão que decreta a falência de uma sociedade, tá certo? Com sócios ilimitadamente responsáveis, tá? Ela também pode o quê? Pode acarretar a falência desses sócios, né? Então, o sócio, né? A falência, no caso, você vai responder de forma ilimitadamente, caso, né, a falência seja decorrente de uma conduta, né, incondizente com as normas estabelecidas no ordenamento jurídico, ok? Então, é isso que está dizendo aí. Tá? Aí nós temos aí com quanto tempo o falido está impedido de ser empresário individual? É aquela pergunta, aí vai depender aí se houve ou não a condenação por crime falimentar. Artigo 102 e Lei 14.112 de 2020, que alterou a lei de falência. Então, está aí. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º, artigo 181. Então, pessoal, importante aí é saber que você fica inabilitado, tá certo? Vai depender se houve ou não a condenação por crime falimentar, é o que está determinado lá no artigo 102, da Lei 14.112. Muito bem? Impedidos de exercer atividade empresarial, nós temos o servidor público federal, temos o servidor público de um modo em geral, seja federal, seja municipal, estadual. Membro do Ministério Público, magistrado, militar, ok? Então, é o que está dizendo aí.
Então, aqui a gente vai parar aqui porque eu vou suspender a aula aqui, essa aula aqui, e depois a gente continua em cima de um outro assunto que vai ser a Eireli, porque a Eireli